Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal JB Concursos. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Direito Constitucional, aula de número 9, parte 5 do tema Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, beleza? Então já peço a vocês para se inscreverem no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem o nosso material, porque é muito importante, beleza? Aumenta o nosso engajamento no YouTube e ajuda aí aos outros colegas, concurseiros e concurseiras que buscam material gratuito para a sua preparação. Beleza, galera? Então, depois da nossa vinheta, nós vamos dar continuidade ao curso de Direito Constitucional para o tema Sergipe 2024. Beleza? Valeu! Pronto, galera. Estamos de volta. Vamos lá dar continuidade aqui ao nosso curso de Direito Constitucional, certo? Então, antes de iniciarmos a parte 5 da nossa aula de número 9, vamos aqui com a mensagem de motivação para vocês. Tá aí. O melhor estímulo para estudar é lembrar que nós somos pobres, tá? Então, estudar, pessoal, é um investimento que vocês estão fazendo, certo? Então, tanto o cursinho preparatório, quanto, sei lá, compra de materiais específicos para a disciplina que vocês têm dificuldade, tudo isso é investimento, tá? Então, o investimento que vocês puderem fazer para se preparar é melhor, não é dinheiro jogado fora, tá? Lembre-se que isso é investimento que vocês estão fazendo, tá? Então, olha, esse é o melhor estímulo, pessoal, né? Lembrar que somos pobres e tá aí a foto do nosso querido seu Madruga, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aulinha de número 9. Inciso 32. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, tá? Então, para quem estudou aí as nossas primeiras aulas, né? A gente fala lá que a defesa do consumidor, ou o direito do consumidor, ele está lá nos direitos de terceira geração, ou os direitos de terceira dimensão, né? Que está relacionado aí ao direito de fraternidade, é o direito difuso e coletivo. Então, um exemplo clássico dos direitos de terceira geração ou dimensão é o inciso 32 do artigo 5º, que fala sobre a defesa do consumidor, tá? Então vamos ver aqui o que aqui o inciso 32 nos traz. Vou só colocar aqui, pronto. Vamos lá. O Constituinte destacou a importância do direito do consumidor para os cidadãos. Então essa importância fica ainda mais evidente quando se verifica que no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal, a defesa do consumidor ela foi elevada à condição de princípio da ordem econômica, ou seja, o famoso Código de Defesa do Consumidor, tá? A defesa, o Código de Defesa do Consumidor, que é um direito muito importante e muito relevante aí no âmbito jurídico, né? A gente assiste aí alguns programas de Celso Russomano, né, que é deputado federal, tem um agora mais recente que é o Ben Mendes, lá de Minas Gerais, que faz essa patrulha, né, a patrulha do consumidor, vendo aí as irregularidades, o que acontece no dia a dia, né, entre cliente e a empresa, né. Então a gente vê isso com muita frequência, principalmente aqui no YouTube, várias e várias situações, e situações de conflito entre o consumidor, né, e o prestador de serviço. Então, no modo geral, o Código de Defesa do Consumidor ele serve justamente para isso, para meio que criar, né, para tentar apaziguar essa questão, esse atrito entre as duas partes, tá? Então, é claro que nem sempre o consumidor ele vai estar aí com seus direitos resguardados, né? 100% resguardado, porque existe aí uma certa mediação. Tanto é que alguns produtos têm garantia aí, a depender do produto, né? Tem garantia de 3 meses, de 6 meses, de um ano, né? Então depende muito, varia muito.
a qualidade do produto, o tipo do produto. Então são situações em que o Código de Defesa do Consumidor ele traz algumas regrinhas, né? Tanto para o consumidor em si, quanto para o fornecedor, né? O fabricante ou a empresa que está vendendo ali o produto, certo? Isso aqui cai muito pouco em prova de concurso público, né? Porque é muito simples, é uma coisa bem didática, né? Então aqui fala sobre o Código de Defesa do Consumidor e fala sobre o Código de Defesa do Consumidor. E é isso. Quando cai em prova de concurso público, é mais ou menos nesse quesito, né? Ele remete aí aos direitos de terceira geração, os direitos de terceira dimensão, né? Que fala aí sobre a questão da coletividade, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, beleza? Então, nenhum bicho de sete cabeças. O inciso 32 é tão somente isso aqui, aí, certo? O 33 fala que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo, ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá? Vamos destrinchar aqui o inciso 33. Vamos lá. Essa norma traduz o direito à informação, que combinado com o princípio da publicidade, obriga todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, incluindo empresas públicas e sociedade de economia mista, a dar conhecimento aos administrados da conduta interna de seus agentes. Com efeito, todos os cidadãos têm o direito de receber dos órgãos públicos. Todos os cidadãos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, tá? Então, é um direito, tá? É um direito aí individual e coletivo. O princípio da publicidade evidencia-se assim na forma de uma obrigação de transparência. Todavia, os órgãos públicos não precisam fornecer toda e qualquer informação de que disponham. As informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado não devem ser fornecidos. Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor isso aqui. Existe aí o direito à informação, tá? Que é originado aí com o princípio da publicidade, tá? Então o Estado ele tem por obrigação de deixar, né, a população, o cidadão, por dentro, né? Por exemplo, dos gastos públicos, do que é que foi gasto com obras, serviços. Por exemplo, uma obra de uma praça, por exemplo, você vê lá aquela placa gigantesca e o nome lá da empresa, né, que está fazendo aquela obra, contratada pela prefeitura ou pelo governo do estado, e ele diz lá o valor estimado da obra, e aí tem lá não sei quantos milhões para fazer uma praça, certo? Isso aí é o que? O princípio da publicidade, né? O Estado, ou no caso os órgãos públicos, né? O órgão público, ele está mostrando à população onde é que está sendo gasto aquele dinheiro, certo? E aí tem pessoas que vão dizer, é um absurdo gastar não sei quantos milhões para construir uma praça. Bom, é o que está ali, né? Se teve desvio, se não teve, se teve propina, se não teve, não nos interessa. O que interessa é que a gente entenda que tudo que a administração pública faz tem que dar publicidade. Porém, como todo direito, a gente já sabe que todo direito ele pode sofrer restrições. Então não seria diferente com o princípio da publicidade. Então o princípio da publicidade ele pode sofrer alguma restrição, né? Ele pode aí haver algum tipo de sigilo. Esse sigilo tendo aí como princípio base a segurança da sociedade e do Estado, certo?
Então imagine vocês, o Estado adquire aí 3 carretas fechadas de armamento, com armas, fuzis, para fortalecer a segurança pública daquele Estado. E aí, o que acontece? O Estado vai lá e joga lá no seu site, né, nas suas redes sociais, que o governo do Estado gastou não sei quantos milhões em compras de armas. Então, essa informação é uma informação relevante? Sim. Mas é necessário você publicar essas informações? Não. Tá? Por quê? Porque você está informando a marginalidade, né, que o Estado comprou aí 2, 3 carretas de armamento. Né? Então, veja que nem tudo a gente pode, no caso o Estado, nem tudo o Estado pode divulgar. Né? Porque às vezes pode aí causar algum tipo de dano à segurança da sociedade, como também do Estado, certo? Então o que é interessante vocês entenderem é o seguinte: o princípio da publicidade, ele é amplo, ele é 100%? Não, não é, certo? Ele pode sofrer aí algumas restrições, como todo e qualquer outro direito. Os direitos fundamentais sofrem restrições, imagine o princípio aqui da publicidade. Então nem tudo é público, nem tudo pode ser publicado. Alguns exemplos do direito à informação. Tem aqui a divulgação na internet, na remuneração dos servidores públicos. Vocês que serão aí, né, futuros policiais militares, fiquem cientes de que a remuneração dos senhores e das senhoras estará lá no portal da transparência. Está lá seu nome e quanto você ganha no mês, tá? Sua remuneração, suas horas, seus IFVs, vai estar tudo lá bonitinho para toda a população que quiser ir lá olhar quanto é que você ganha. Vai estar lá disponibilizado no portal do governo, né? Portal da transparência, tá? Então os documentos impressos e arquivos fonográficos das sessões públicas e secretas realizadas pelo Superior Tribunal Militar durante o período dos governos militares também sofreram não, né? Foram, né, colocados aí à disposição para o conhecimento da sociedade, certo? Então esses documentos aí durante o período aí dos governos militares, sendo mais específico no período do regime militar, né? Então também foram disponibilizados. No caso de lesão ao direito à informação, o remédio constitucional a ser usado pelo particular é o mandado de segurança. Tá? Então aqui, ó, no caso de lesão ao direito, ou seja, se o Estado se negar a prestar informações aí referente às informações, né, ao qual o cidadão quer obter, mandado de segurança, tá? Não é o habeas data. Lembre-se, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente sobre a diferença de cada um deles, tá? Habeas data, mandado de segurança, habeas corpus, que é bastante cobrado em concurso também. Nesse caso aqui não é o habeas data, tá? Porque se busca garantir o acesso à informação de interesse particular do requerente ou de interesse coletivo geral, e não aqueles referentes à sua pessoa, certo? Então o habeas data ele se refere aí à pessoa, né? Aqui é algo personalíssimo. Então nesse caso aqui seria o habeas data. No caso de direito à informação, é o mandado de segurança, certo? Questãozinha: deve ser resguardado o nome do servidor público na publicitação dos dados referentes à sua remuneração, cargos ou vencimentos, porquanto tal divulgação viola a proteção constitucional à intimidade. A gente já viu que está errado, né? Por que está errado? Porque não é resguardado, tá? A remuneração do servidor público, ela está lá disponível no portal da transparência, como acabei de avisar aqui, ó. Cadê? Vamos ver onde é que tá.
Aqui, ó. Divulgação na internet da remuneração dos servidores públicos, tá? Isso aqui está atrelado ao quê? Ao portal da transparência, certo? Então, a portal da transparência não, ao direito da publicidade, tá? Então, divulgar aí a remuneração dos servidores públicos está relacionado ao direito da publicidade, ao princípio da publicidade, e não fere aí o seu direito à intimidade, né, do servidor público, certo? Então, não deve ser resguardado. O erro está aqui, ó, tá? Então a questãozinha está incorreta, certo? Então, para vocês que serão aí futuros policiais militares, fiquem cientes de que o seu nome estará lá no portal da transparência do Estado para quem quiser consultar, beleza? Então aqui, ó, direito à informação. Para a gente finalizar aqui essa parte, direito à informação. Quem são os titulares? Pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. O âmbito de proteção são aquelas informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. As exceções são aquelas informações imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, que eu acabei de dar o exemplo, né? Da compra de armamento por parte do governo do Estado. E é protegido via mandado de segurança. Isso aqui, ó, é importantíssimo vocês entenderem isso aqui, ó, certo? Direito à informação, mandado de segurança, tá? Não esqueçam dessa diferençazinha, porque quando cai em prova, cai justamente solicitando, colocando ali mandado de segurança, habeas data, habeas corpus não, mas geralmente eles botam para confundir mandado de segurança com o habeas data. Então fiquem atentos a isso aí para vocês não errarem na prova, certo? Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de clientes, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então aqui tem a linha A e B, referente aqui ao pagamento de taxas, e agora nós vamos destrinchá-lo, certo? Esse dispositivo constitucional prevê em sua linha A o direito de petição e na linha B o direito à obtenção de certidões, certo? Então, em ambos os casos, assegura-se o não pagamento de taxas. É assegurado o não pagamento de taxas nessas duas situações aqui, da linha A e B, por serem ambas as hipóteses essenciais ao próprio exercício da cidadania. Então, quando cai alguma questão, é justamente falando sobre o pagamento de taxas, tá? Então, eles podem confundir de que, a depender da situação, é pago, ou que não é absoluto, o princípio do não pagamento de taxas. Geralmente, quando cobram mais nesse sentido, certo? Apesar de ter poucas questões falando sobre essa parte aqui do inciso 34, mas quando cobra justamente aí nesse sentido, certo? A questão informando que existe aí, por exemplo, o pagamento de taxas, tá? O que não é correto, tá? Em ambos os casos é assegurado aí o não pagamento de taxas, por ser um direito aí de cidadania, certo? Vamos entender aqui a diferença de petição e certidão. Petição é um pedido, uma reclamação ou um requerimento endereçado a uma autoridade pública, tá? Já a certidão é um atestado ou um ato que dá prova de um fato. Então, dentro da linguagem jurídica, é uma cópia autêntica feita por pessoa que tenha fé pública de documento escrito, registrado em um processo, em um livro. Exemplo, a certidão de nascimento. Um exemplo bem
bem clássico, né? Um exemplo aqui bem clássico aí, certidão de nascimento. Alguém paga para ter a certidão de nascimento? Não. Você vai lá no cartório, né, solicita aí os órgãos públicos e aí você solicita aí a sua certidão de nascimento, obtém, né, a sua certidão de nascimento, certo? Nota-se que o direito à gratuidade da certidão não é absoluta. A gratuidade se condiciona à demonstração de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou a esclarecimento de situações de interesse pessoal. É muito comum que as bancas examinadoras tentem confundir o candidato quanto às finalidades do direito de petição e do direito de obter certidões, tá? Então a gente vai estudar aqui as duas possibilidades aí. O direito de petição tem como finalidade a defesa de direitos e a defesa da ilegalidade ou abuso de poder, certo? Enquanto o direito à obtenção de certidões tem como finalidade a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento, certo? Então aqui são as diferenças, né, do direito de petição e do direito de obtenção de certidões. E aí, a questãozinha aqui do Tribunal de Contas: de acordo com a Constituição Federal, somente estarão isentos de pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos as pessoas que comprovarem sua hipossuficiência. A gente não viu nada falando sobre o não pagamento de taxa apenas para aqueles que comprovarem sua hipossuficiência, né? A gente viu lá aqui, assegura-se o não pagamento de taxas, né? É assegurado aí o não pagamento de taxas, certo? E é justamente por serem ambas as hipóteses essenciais ao próprio exercício da cidadania. Então, como vocês podem ver, a questão, quando ela cobra justamente isso aqui, aí, tá? Ela fala que a obtenção de certidões tem que ter aí comprovado, né, a sua hipossuficiência. E a questão está incorreta, tá? A questãozinha aqui está incorreta. A gente já viu que é um direito assegurado para todos por estar relacionado aí ao direito de cidadania, certo? Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então vamos entender um pouco melhor aqui, ó. O artigo 35, ao dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ilustra muito bem a adoção do sistema inglês pelo Brasil, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual somente o Poder Judiciário poderá decidir uma lide em definitivo. Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Quem vai dar lá o veredito, né, é o Poder Judiciário. Então, se você tem, por exemplo, um problema, sei lá, com uma empresa, aí tem lá o Código de Defesa do Consumidor, mas aí quem é que vai decidir quem está certo e quem está errado? O Poder Judiciário. Se você colocou a sua antiga empresa na justiça, né, brigando aí por, sei lá, horas extras que não foram pagas, sobre férias, sobre o meu mundo de coisa, você vai aonde? Você vai no Ministério do Trabalho, mas quem decide é o juiz do trabalho. Então tudo é apreciado pelo Poder Judiciário. Tudo. Até se você for julgado na esfera administrativa, né, você posteriormente poderá ingressar no Poder Judiciário para aí sim você ter ali o seu direito resguardado ou não, tá? De uma certa forma ou de outra, o que o inciso 35 quer dizer é o seguinte: que a lei ela não excluirá ali o conhecimento
daquela determinada situação pelo Poder Judiciário. Então, quem vai julgar, quem vai dar o veredito final será sempre o Poder Judiciário, tá? O inciso 36 nos traz a informação de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui a gente tem que entender essas três nomenclaturas, né? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, certo? Mas antes de entrarmos aqui no mérito de entender cada uma dessas, a gente tem que entender o quê? Que a lei não prejudicará essas três situações que estão aqui, que a gente vai estudar agora, certo? Então, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são institutos que surgiram como instrumentos de segurança jurídica, impedindo que as leis retroagissem para prejudicar situações jurídicas consolidadas. Eles representam, portanto, a garantia da irretroatividade das leis, que todavia não é absoluta. A gente já viu várias vezes falando sobre isso, não é? Não é absoluto, certo? Existem situações aqui em que a lei ela poderá retroagir para, entre aspas, prejudicar, né, o réu. Então, no caso aqui de alguém que conseguiu a aposentadoria de forma fraudulenta, né, e posteriormente foi descoberto que aquela aposentadoria foi adquirida de forma fraudulenta, então a pessoa que estava, entre aspas, aposentado poderá perder o benefício, tá? Então isso é plenamente possível e já aconteceu. Certo? O Estado ele não é impedido de criar leis retroativas, certo? Estas serão permitidas, mas apenas se beneficiarem os indivíduos, impondo-lhe situação mais favorável do que a que existia sob a vigência da lei anterior. E aí a gente vai estudar a diferença de direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio do particular, uma vez que já foram cumpridas todos os requisitos aquisitivos exigidos pela lei então vigente. Um grande exemplo aqui é a aposentadoria, tá? Então o cara já está aposentado. Por exemplo, suponhamos que a aposentadoria seja aí de 30 anos. O cara se aposentar, certo? E aí o cara bateu os 30 anos, mas aí eles, não, eu vou continuar trabalhando que eu não quero ficar em casa. E aí vem veja que ele já cumpriu, né? Ele já tem ali o seu direito adquirido. Aí vem uma lei que vai lá e diz, não, a partir de hoje a aposentadoria o cara só vai conseguir se aposentar quando ele tiver com 40 anos de serviços, né? Serviços prestados. E aí ele vai perder aquele direito que ele já adquiriu? Não. De forma alguma, certo? Nesse caso aqui, aí, direito adquirido está relacionado a essa situação aqui, aí. O ato jurídico perfeito é aquele que reúne todos os elementos constitutivos exigidos pela lei. É o ato já consumado pela lei vigente ao tempo em que se efetuou. A gente pode trazer novamente aqui como exemplo a aposentadoria, certo? E a coisa julgada compreende a decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Então, a partir do momento que existe uma decisão judicial em que não cabe mais recurso, não pode vir uma nova lei ou um novo julgamento invalidando aquilo que já foi julgado, certo? Não, vamos reabrir um processo do cidadão Joãozinho que foi absolvido aí pelo crime de furto. Não, se ele já foi julgado e foi absolvido, não se pode abrir novamente outro processo judicial com o intuito de julgá-lo pelo mesmo crime que ele já foi absolvido, certo? Isso é um exemplo clássico de coisa julgada, certo?
Vamos passar aqui. O inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aqui a gente já pula para o 53, porque tratam aí que da mesma situação, certo? Por isso que a gente deu esse pulo. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso também é óbvio. Isso também é óbvio. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, isso é óbvio. E ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, tá? Então isso é nada mais do que o lógico, né? Imagine a situação em que você teve lá sei lá, pagamento de pensão alimentícia, por exemplo. Geralmente quem julga? A esfera civil, né? Então é um juiz da vara civil. Mas aí no dia do julgamento quem está lá é um juiz do trabalho ou um juiz criminal. E aí? Ele é competente para julgar aquela situação? Não, não é, certo? Então por isso que se é um crime, se é um processo trabalhista, quem é que vai julgar? Um juiz trabalhista. Se é um crime da esfera civil, quem vai julgar? É um juiz da vara civil. E assim sucessivamente, certo? Então não existe você ser processado ou sentenciado por um juiz que tem um conhecimento diverso daquele ao qual você está sendo julgado, tá? A mesma coisa é o 37, onde fala que não haverá juiz ou tribunal de exceção. Então a gente vai analisar aqui os dois incisos em conjunto, né? O 37 e o 53, porque ambos falam sobre o princípio do juiz natural e do juiz. Ambos traduzem o princípio do juiz natural ou do juiz natural. Juízo natural, tá? Juízo natural ou do juiz natural. Esse postulado garante ao indivíduo que suas ações do Poder Judiciário serão apreciados por um juiz imparcial, o que é uma garantia indispensável à administração da justiça em um Estado democrático de direito, tá? Então tem que haver aí a famosa imparcialidade, tá? Antes de a gente entrar no inciso 30 e 38, eu vou trazer aqui alguns exemplos sobre a questão da imparcialidade, tá? Então, imagine a situação em que um juiz ele visualiza, por exemplo, um crime de trânsito, tá? Ele viu um carro colidindo em outro veículo, gera lá uma confusão, tem lá um atrito, um conflito. Esse juiz ele desce do carro e ele como cidadão comum, tá? Ele visualiza que um dos condutores está totalmente alcoolizado, certo? E aí aquela situação ali acaba indo para a justiça, né? O proprietário do veículo vai lá e processa o cara que bateu no carro dele, que estava totalmente alcoolizado, enfim. E quem é o juiz daquela situação? O juiz que presenciou todo o fato, tá? Esse juiz ele está apto a julgar aquela causa? Negativo, não tá. Porque nesse caso ele estaria sendo parcial. Ele visualizou a situação, viu que o cidadão estava alcoolizado, então ele já praticamente já está com sua sentença o quê? Finalizada. Sua sentença já está ali, aí, pronta para poder condenar o cara que bateu no outro veículo por estar alcoolizado. Então ele viu a situação. Nesse caso, ele se tornaria um juiz parcial, tá? Por ele ser um juiz parcial, ele não está apto a julgar essa causa que eu passei para vocês aqui agora do crime de trânsito, certo? Do acidente de trânsito, no caso. Que aí geraria um crime, né? Porque o cara estava alcoolizado. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei.
assegurados. E aí ele vem aqui com 3 situações. A primeira é a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Aqui são requisitos, tá, pessoal? Aqui são 4 requisitos da instituição do júri, ou, como todos nós conhecemos, do tribunal do júri, certo? Então, os crimes dolosos contra a vida são aqueles crimes em que a pessoa tem a intenção de fazer, de cometer, né? Ou seja, o assassino confesso, tá? Ele quis matar porque ele quis matar. Então, crime doloso contra a vida. Nesse caso, quem faz ali, né, o julgamento é a população, no caso os jurados, né, que entre eles ali tem ali o direito do voto para decidir se condena ou se absolve o réu, certo? Então aqui são algumas características bem simples, bem tranquilas aqui aí. O sigilo das votações, isso é claro, isso tem que ser óbvio, né? A soberania dos votos, né? Isso também é óbvio. A plenitude de defesa. Então tudo isso aqui aí é nada mais é do que óbvio. A gente consegue ver com muita frequência isso, principalmente aqueles crimes de grande repercussão, né? Como o caso da família Nardoni, que matou aquela menininha, né? A Isabela Nardoni, salvo engano, foram aí pro tribunal do júri. A da Suzane von Stoff também foi a júri popular. Então assim, todos esses crimes, né, de grande repercussão geralmente são ali colocados para o tribunal do júri. E não é por escolha não, tá, pessoal? É porque de fato são os crimes, a competência, né, do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse caso não é o juiz que está julgando, tá? Nada mais é do que a própria população, a sociedade que julga, certo? Esse inciso deve ser memorizado, geralmente ele é cobrado em sua literalidade, ou seja, a letra da lei, certo? Então decore as alíneas que eu acabei de passar, porque o inciso 38 ele geralmente é cobrado na sua plena literalidade. Então, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos. A banca geralmente ela costuma trocar isso aqui aí. Ela bota crimes culposos ou crimes culposo contra a vida, certo? E aí vocês têm que entender que são os crimes dolosos, tá? Então memorize aí esse inciso porque é muito importante. O tribunal do júri é um tribunal popular composto por um juiz togado que o preside, tá? Então o juiz ele está ali apenas para presidir. E 25 jurados escolhidos dentre cidadãos do município. Aqui é uma lei federal, quem quiser dar uma lida para conhecer um pouco mais sobre a questão do tribunal do júri é relevante para o conhecimento, mas não é cobrado em prova, certo? Não é cobrado nesta prova, porque não pede aí a lei federal 11.689, certo? E entre todas as classes sociais. Então o júri, ele geralmente ele é composto por 25 jurados entre todas as classes sociais. O tribunal do júri possui competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Crime doloso é aquele que o agente prevê o resultado lesivo de sua conduta e mesmo assim pratica a ação produzindo o resultado. Então, exemplo, o marido descobre que a mulher o está traindo e intencionalmente atira nela e no amante, causando a morte dos dois. Trata-se de homicídio doloso, que é sem dúvida um crime doloso contra a vida. Então, o julgamento será através da competência do tribunal do júri, tá? Vamos adiantar. Lei ordinária que amplia a competência do tribunal do júri não ofende o artigo 5º
Cadê? O artigo 5º, inciso 38, a linha D, nem a cláusula pétrea do parágrafo 4 do artigo 60, ambos da Constituição Federal. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, aqui está certo, tá? A lei ordinária que amplie a competência do Tribunal do Júri, ela não ofende o artigo 5º, inciso 38, que é o que a gente acabou de estudar, nem muito menos a cláusula pétrea do parágrafo 4º do artigo 60. A lei ordinária ela não pode suprimir, ou seja, diminuir a competência, tá? Por conta da cláusula pétrea, beleza? Então, por ela ser cláusula pétrea, ela não pode ser suprimida, mas ela pode ser ampliada? Pode sim, então a questão está correta, certo? Vamos agora para o 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui, nada mais é do que o princípio da legalidade. Aqui se trata do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva de lei. Isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma penalidade criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência deste fato exista uma lei definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente. Então, o princípio da legalidade se desdobra em dois outros princípios, que é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade à lei penal. O princípio da reserva legal determina que somente lei em sentido estrito, ou seja, uma lei formal, poderá definir crime e cominar penas, tá? Já o princípio da anterioridade exige que a lei esteja em vigor no momento da prática da ação para que o crime exista. Em outras palavras, existe lei anterior para que uma conduta possa ser considerada como crime, beleza? E aqui tem um exemplozinho aí. Aqui tem um exemplozinho hipotético. Imagine que amanhã editam aí, né, uma lei considerando crime beijar o namorado ou namorada em praça pública. Então, imagine que amanhã saia aí uma lei dizendo que é proibido naquele determinado município beijar o seu namorado, namorada, cônjuge em praça pública. Então imaginem o alvoroço que ia ser, tá? Mas aí hoje você pode levar seu namorado ou seu namorado numa praça pública para dar uns beijos? Hoje pode. Hoje pode por quê? Porque hoje essa lei ela não está em vigor, certo? Porém, a partir de amanhã, se você for pego beijando aí a sua namorada ou seu namorado na praça, você poderá ser penalizado, né? Você vai ser detido, vai para a delegacia, enfim, certo? Professor, mas isso é um absurdo, isso é uma lei que jamais poderia existir. Verdade. Aqui é só um exemplo didático, certo? Aqui é só um exemplo didático, pessoal. Só para a gente mostrar aqui que se hoje não existe uma lei que o proíba, por exemplo, de cuspir no chão ou de ficar na rua até depois das 11 da noite ou de, sei lá, né, trabalhar na sua casa ou enfim, vamos pegar assim essas situações hipotéticas, né, só para fins didáticos mesmo, né, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa questão aqui da anterioridade à lei penal. Então, se hoje não exista uma lei que o proíba de fazer algo, você pode fazer, certo? Mas se entra em vigor uma lei, como por exemplo essa daqui, ó, que a gente acabou de citar, essa lei ela entra em vigor a partir do dia 6 de agosto. Então, a partir de amanhã, você já não pode mais realizar esse tipo de conduta porque você já vai estar cometendo crime, certo? Vamos passar aqui, já está quase acabando. Vamos lá.
Inciso 40. A lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então ele traz um princípio da irretroatividade da lei penal, que, conforme já comentamos, deriva do princípio da anterioridade da lei penal. Uma conduta somente será caracterizada como crime se, no momento da sua ocorrência, já existia a lei em vigor que a definia como tal, certo? Então, em regra, a lei penal ela não atinge, em regra, a lei penal não atinge o passado, certo? Então imagine que hoje você beba uma garrafa de corote no bar. Conduta lícita e não tipificada como crime. Então hoje você pode pegar seu corote, ir pro bar e beber até cair. Não existe crime que o proíba, certo? Porém, daqui a uma semana é editada uma nova lei que estabelece que beber corote será considerado crime. Então a pergunta é: você poderá ser penalizado por essa conduta? Só quando ela entrar em vigor, né? Como a gente acabou de falar, somente quando ela entrar em vigor. Beleza? Pessoal, a gente vai encerrar aqui, até porque, como prometido, eu não quero colocar vídeos muito longo, né? A gente sabe o quanto é. Chega ali os 30 minutos, 40 minutos, o cansaço começa a pegar. Então eu não quero colocar vídeos muito longo, né? Justamente para a gente manter essa rotina saudável de estudos, tá? Então a gente vai encerrar por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos, certo? Continue aí nessa pegada. A gente vai disponibilizar, pelo menos a minha meta é disponibilizar uma aula a cada 2 dias aqui no nosso canal, certo? Para que vocês tenham aí essa constância, né, nos estudos, beleza? E aí novamente eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e curtam, comentem, compartilhem. A gente tem uma meta de bater 250 inscritos ainda esse mês de agosto, tá, pessoal? Não falta pouco, mas a nossa meta é de 250 inscritos ainda esse mês de agosto. Então a gente percebe que tem muitas visualizações nos nossos vídeos e pouco like e poucos inscritos, né? Então deem essa moral aí pra gente, dê assine aí o canal, se inscrevam no nosso canal, deixem um joinha de vocês e comentem, né? Comentem o que vocês acham que pode melhorar, se a metodologia, né, a forma como é passado o conteúdo, se está bacana, se está tranquilo. Então deem esse feedback porque é muito importante pra gente também, beleza? Então foco nos estudos, continue aí nessa pegada que o sucesso aí da aprovação vem e vem rápido, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!